dia! Hoje no Jornal do Escritor, vamos fazer um documentário sobre o livro O Conto da Ilha Desconhecida. José Saramago, o autor da obra O Conto da Ilha Desconhecida, nasceu dia 18 de novembro de 1922. Os seus pais emigraram para Lisboa quando ele havia ainda completado 2 anos. Pertenceu à primeira direção da Associação Portuguesa de Escritores e foi de 1985 a 1994 presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Autores. Em 1998, foi-lhe atribuído o Prêmio Nobel da Literatura. José Saramago faleceu em 18 de junho de 2010. Suas principais obras foram A Caverna, Ensaio sobre a Cegueira, O Evangelho sobre Jesus Cristo, Ensaio sobre a Lucidez, O Conto da Ilha Desconhecida, também foi uma das suas principais obras, foi publicada em 1997 pela editora Assírio e Alvin, do gênero conto. Agora falarei um pouco sobre a história do livro. O Conto da Ilha Desconhecida traz como história um homem que foi ao palácio do rei para pedir um barco. No palácio havia várias portas e cada uma com sua utilidade. O rei passava todo o tempo na porta dos obséquios e eram lá onde eles eram concebidos. O homem foi na porta das petições, já que estava ali para fazer um pedido. O rei, no entanto, fingia não ouvir as batidas na porta e deixava baterem até que a vizinhança ficasse incomodada com o ato. Quando isso acontecia, o rei mandava o primeiro secretário falar com quem batia. E este pediu ao segundo secretário, que pediu ao terceiro, que ordenava ao seu subordinado, que este mandava o seu subordinado, e assim ia até chegar a moça da limpeza, que, por não ter ninguém para pedir, ia atender a porta. E foi assim que o homem que queria o barco foi atendido. Quando o homem foi atendido pela moça da limpeza, e exigiu fazer seu pedido ao rei, e disse que não sairia de lá até falar diretamente com ele. E então sentou-se na frente da porta e esperou. Depois de 3 dias, o rei foi até o homem. O homem pediu ao rei um barco, porque queria ir ao encontro de uma ilha desconhecida. O rei disse que não existia nenhuma ilha, mas depois de muitos argumentos, o rei cedeu ao barco, falando para ele procurar o capitão do porto, uma tripulação e um barco que navegasse bem e fosse seguro. A mulher de limpeza decidiu que iria procurar a ilha junto com o homem e que seria a mulher da limpeza do barco. O homem falou com o capitão do porto, que cedeu o homem uma caravela reformulada. Porém, o homem estava tendo uma grande dificuldade de achar uma tripulação e revelou desistência sobre a viagem. Afinal, esperaram 3 dias pelo rei e agora não conseguia nenhuma tripulação. Porém, a moça da limpeza disse que eles fossem sozinhos mesmo assim. E então, depois do jantar, ambos dormiram. Ele sonhou por toda a noite. Sonhou que tinha uma tripulação com homens, mulheres e crianças, que levava sementes, terras, animais e árvores. No sonho, no último instante, a mulher da limpeza abandonava a aventura, e ele procurava com os olhos mesmo sabendo da existência. Os homens, quando questionados, diziam não ver ilha nenhuma que fosse desabitada e assim desconhecida. Então, quando passaram por terras habitadas, exigiram desembarque. O homem viu todos descerem e até as parar pelo barco e as árvores sementes ali brotarem. Após esse grande sonho, acordou e tinha nos braços a mulher de limpeza. Antes de sol raiar, já batizaram o barco como Ilha da Desconhecida e partiram para encontrá-la. Agora iremos falar uma passagem do livro. O homem do barco diz que é necessário para sair da ilha, para ver a ilha, que nós não vemos, senão nos saímos de nós. E a mulher da limpeza respondeu: se não saímos de nós próprios, queres tu dizer? Não é a mesma coisa. A mensagem passada por esse livro é a relação das pessoas e a forma que elas são julgadas pela sociedade e pela sua posição social. Esse é um conto muito especial, pois os personagens não têm nomes e são identificados por sua posição social, abrindo leque para as diferenças sociais, as desigualdades sociais. A melhor cena é a do homem do barco falando com a mulher da limpeza e ela falando que decidira mudar de profissão, que agora ele é limpar barcos. O texto traz um paradoxo superficial, estranho pela busca do desconhecido. Ocorre a valorização dos anônimos e o mesmo tem poder da decisão. A situação vivida pelo homem mostra uma burocracia que acontece nos dias atuais. O homem, à procura do eu, navegar ao desconhecido à procura do desconhecido de si e de sua própria existência, ou seja, da sua história. Recomendamos esse livro, pois ele mostra a força feminina representada pela mulher da limpeza. A persistência do protagonista traz seus sonhos e o desejo de como um dos principais do conto. Espero que tenham gostado do documentário!
e bom dia!